Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Antes de a gente iniciar nossa aula, como é do nosso costume, a gente vai corrigir as atividades passadas na aula anterior, certo? Na aula 5. A primeira pergunta dizia o seguinte: quais são as 12 características que permitem identificar um ser vivo? Quais são elas? Organização celular, composição química, metabolismo, crescimento e desenvolvimento, reprodução, hereditariedade, nutrição, processamento de energia, irritabilidade, movimento, homeostase, evolução e adaptação. A segunda questão, a alternativa correta seria a alternativa C. Na terceira dizia: explique como acontece a reprodução das seguintes plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bem, as briófitas, sua reprodução pode ser de forma sexuada, também pode ser de forma assexuada. A mesma coisa acontece com as pteridófitas. No caso das gimnospermas, a estrutura reprodutiva do grupo é o estróbilo, que vai ser ele masculino ou feminino, ou seja, é sexuada. As angiospermas, a flor é a estrutura reprodutiva das plantas angiospermas, certo? Quarta questão, a alternativa correta seria a alternativa E. Quinta questão, explique um pouco sobre a evolução e a adaptação dos seres vivos. A evolução faz parte da adaptação dos seres vivos. Um ser vivo pode passar por um processo de modificação para ajudá-lo a sobreviver a determinado ambiente e também dar continuidade à sua espécie. Um exemplo de adaptação é a camuflagem. Bem, hoje a gente vai trabalhar com os seguintes temas: força da gravidade, fases da Lua e eclipse lunar. Vamos começar pela gravidade. O que é a gravidade? A gravidade é uma força que vai regular os objetos em repouso. As conclusões sobre a existência da força da gravidade resultam da pesquisa de Isaac Newton e foram aperfeiçoadas pelos estudos de Albert Einstein. Está aí as imagens abaixo, Isaac Newton e Albert Einstein. Conforme os relatos históricos, Newton, ao observar uma maçã cair da árvore, ele concluiu que se a fruta e todos os outros corpos são atraídos para a Terra, sem que tenha qualquer velocidade inicial, a Terra deveria ter uma força de atração que os obrigassem a cair em sua direção, certo? Esta é a mesma que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra e também o mesmo que acontece com o Sol. Por sua vez, vai exercer aquela força de atração para manter a Terra e os demais planetas ao seu redor. Ou seja, essa é a teoria que ele começou a relatar sobre a gravidade. Bem, Newton concluiu que a existência de uma força de atração entre todos os corpos, a qual dependeria de suas massas. Já no ano de 1666, Newton foi o primeiro a perceber que a lei era fundamental, seria básica para a compreensão de vários fenômenos antes inexplicáveis que ocorrem no nosso universo, que é a gravitação universal. E daí ele começou a formular leis, e na sua primeira lei ele dizia o seguinte: um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a mudar, certo? Já um corpo que se move continuará a se mover com a mesma velocidade e no mesmo sentido se não for forçado a mudar, certo? A segunda lei dizia: a força que atua sobre um objeto é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. A fórmula ali, ó, F igual a m vezes a, ou seja, força igual a massa vezes a altura. Já na sua terceira lei, ele dizia, é a lei chamada de lei da ação e reação. Estabelece que todas as vezes que um objeto 1 exerce uma força sobre o objeto 2, este outro objeto 2 vai exercer uma força igual no sentido contrário sobre o objeto 1. Assim, as forças não se equilibram porque são aplicadas sobre corpos diferentes. Ação, reação. E a outra lei foi a lei mais importante, é a lei da gravitação universal. A mais extraordinária de suas leis foi essa, quando Newton provou que cada partícula da matéria atrai outras partículas da matéria. Ou seja, não é só a Terra que vai puxar a maçã para o seu centro, a maçã daquela árvore que caiu para o seu centro, mas também a maçã vai puxar a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol puxa,
ou atrai a Terra, esta vai atrair a Lua e a Lua vai atrair a Terra, ou seja, cada um desses objetos vai ter a sua força de atração. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, assim também como a proximidade deles. Força da gravidade. Ao formular a lei da gravidade, Newton considerou a gravitação e a aceleração como coisas distintas. Albert Einstein, 300 anos depois, demonstrou que ambos os fenômenos são aspectos diferentes da mesma força e massa. Como assim? A massa inercial é a resistência que um objeto oferece a qualquer alteração de seu estado. Já a massa gravitacional é a propriedade que um objeto tem de atrair os outros. Para ali a gente fazer a nossa soma da massa inercial, está lá o F igual a M vezes A, que eu já falei a fórmula no começo. A primeira calcula-se descobrindo a quantidade de energia necessária para dar a aceleração necessária ao objeto. Já a segunda se avalia pelo simples fato de pensar o objeto na superfície da Terra. A relação entre as duas é uma relação proporcional. O que significa uma relação proporcional? Ou seja, quanto maior a massa, maior o seu estado de repouso e movimento. E também maior energia. Agora vamos falar sobre a gravidade da Terra. Bem, a gravidade é demonstrada pela notação G. E o valor aproximado é de 9,80.665 metros por segundo quadrados. O valor é aproximado porque a Terra não é uma esfera perfeita. Vai ter pontos nela, na sua superfície, que a gravidade vai variar. Tá aí a fórmula embaixo, F igual a G, M vezes M dividido por D ao quadrado, ou seja, massa vezes metro dividido pela distância, ou seja, pelo segundo. A gravidade dos planetas. A massa é diretamente proporcional à gravidade. Assim, quanto maior a massa, maior a gravidade exercida. Essa é a lógica para compreender a gravidade dos planetas. Então, vai depender da sua massa. Sempre a gravidade, ela vai depender da sua massa. Se a massa for maior, a mesma quantidade vai ter na sua gravidade. Se for menor, menos gravidade, certo? Alguns exemplos aí. A gravidade ela influencia, como eu disse, no peso, porque peso tem tudo a ver com a massa. A força da gravidade faz com que o peso seja alterado. E isso é diferente de planeta a planeta. Já a massa vai ser constante em todo o universo. Aí está a gravidade em metros segundos de cada um dos planetas, incluindo o Sol e a Lua. Tá aí o Sol, 273,42, Mercúrio 3,78, Vênus 8,60, e aí você já para ver na tabela abaixo. Agora, vamos estudar sobre a gravidade na Lua. Bem, como a Lua é bem menor que a Terra, sua força de gravidade também é o quê? É menor. Lembrando, é proporcional. Quanto menor a força de gravidade, menor é a massa do planeta, ou no caso aí, da Lua. Então, logo os corpos são atraídos com menor força para a superfície lunar. Na prática, significa o quê? Esses corpos pesam menos que na Terra, por ser de menor força de gravidade, por ter menor força de gravidade. Agora vamos falar sobre as fases da Lua. Lembrando que a gente iniciou a falar um pouco sobre a Lua em questão de força de gravidade, em relação à massa. Mas agora vamos se aprofundar alguns detalhes importantes sobre a Lua. E a primeira delas são as suas fases. As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra. A Lua não vai deixar de ser a mesma, porém o modo de vista, o modo de visão que vamos ter dela será diferente ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. A Lua vai apresentar 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. A primeira delas é a Lua nova. Nesta fase, não conseguimos observar a Lua. Você está vendo só um pedacinho no final dela, pois ela vai estar posicionada entre o Sol e a Terra. Ela está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 6 horas da noite. Você só vai conseguir ver uma restezinha dela, como está aí nessa imagem. A segunda fase da Lua é a Lua crescente. A Lua crescente ou
quarto crescente, também recebe esse nome, só conseguimos observar, como já diz o próprio nome, um quarto da sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo e nesta fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Está aí na imagem ao lado, ó, semicírculo. Um quarto dela é mostrada às nossas visões. A terceira fase é a fase mais bonita da Lua, é onde você vai ver ela totalmente cheia, é a Lua cheia. Nesta fase, a Terra está entre o Sol e a Lua. Na verdade, nessa fase aí, a Terra vai estar entre o Sol e a Lua, e não a Lua entre o Sol e a Terra. Então, portanto, vamos conseguir observar a totalidade do satélite, iluminado e integralmente pelo Sol. A Lua nasce aproximadamente às 6 horas da noite e se põe às 6 horas do dia seguinte. Tá aí, ó, a Lua cheia, o Sol ilumina totalmente ela e você vai enxergar ela com toda a sua totalidade. A quarta fase da Lua é a Lua minguante. A Lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Neste período, ela vai se encontrar no formato de um semicírculo, assim como é na Lua crescente. Porém, vamos conseguir observar do sentido oposto. Lembra que a gente observou no lado esquerdo, agora vai observar ela do mesmo formato, porém do lado direito. Ou seja, o sentido oposto da fase crescente. Nesta fase, a Lua vai nascer aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Essas foram as fases da Lua. Agora vamos falar de outra característica, que é o eclipse lunar. Esse eclipse também pode acontecer com o Sol, só que isso aí a gente vai trabalhar em outra aula. Hoje a gente vai focar na Lua. Bem, o eclipse lunar é um fenômeno celeste que ocorre quando o planeta Terra está entre o Sol e a Lua. Nessa posição, a Lua fica total ou parcialmente invisível por algum tempo. Algo que só uma curiosidade sobre o eclipse da Lua nesse ano de 2021, eles estão previstos a ter 2 eclipses lunares nos seguintes datas e horários. Primeiro, 26 de maio, e o ponto máximo do fenômeno vai ocorrer às 8 horas da manhã. E 19 de novembro, onde o ponto máximo do fenômeno ocorrerá às 6 da manhã. Os 2 eclipses poderão ser vistos no continente americano. Então aí é a previsão de eclipse para o nosso ano de 2021. Mas como é que acontece o eclipse lunar? Bem, esse eclipse da Lua, esse eclipse lunar, acontece pelo menos 2 vezes no ano. Você viu na previsão? Quando a Lua está na fase cheia, importa referir que é a sombra que propicia a ocorrência do fenômeno. Essa sombra vai ser produzida pela existência de um corpo, ou seja, de uma barreira, que vai impedir da Lua aparecer, vai torná-la invisível. Note que existem 2 regiões das sombras projetadas pela Terra, que são denominadas umbra e penumbra. Certo? Olha lá, ó, a parte de baixo ali da imagem é a penumbra, a parte de cima é a umbra. A gente já vai entender o que significa esses 2 fenômenos que acontecem no eclipse lunar. A umbra caracteriza a região formada pela ausência de luz, ou seja, onde não há iluminação direta do Sol. Já a penumbra é uma região de escuridão parcial, ou seja, apenas uma parte recebe iluminação solar, enquanto a outra parte é bloqueada. Então, enquanto a umbra é a parte totalmente escura, a penumbra é a parte escura parcial, ou seja, vai ter um período que vai estar escura e vai ter um período que vai estar visível, certo? Então, essa é a principal diferença entre a penumbra e a umbra. Bem, algumas curiosidades. A frequência na ocorrência dos eclipses lunares depende da posição entre os planos da órbita de Lua e da Terra, ou seja, da distância entre a Lua e a Terra e da posição da Lua ao longo da sua trajetória. Se não existisse essa inclinação, teríamos 2 eclipses por mês, um solar, que é a Lua nova, e um lunar, que é a Lua cheia. Fases do eclipse. Em um eclipse total, antes da Lua ficar totalmente encoberta pela sombra da Terra, ou seja, totalmente invisível, ela passa pela região de penumbra. Lembra que eu falei sobre penumbra? Aquela parte que vai ser parcialmente escura. Pronto. Nesse ponto, o que ocorre é o quê? É uma redução apenas do brilho da Lua, ao atingir a região de umbra. Partes da Lua vão começar a não serem mais visíveis, até que na parte da umbra vai ficar totalmente invisíveis.
Bem, ao penetrar totalmente na sombra da Terra, a Lua aparecerá obscurecida, com uma coloração avermelhada. Essa coloração se deve ao fato dos raios da luz que vêm lá do Sol, provenientes do Sol, vão tangenciar a Terra, sofrer a refração devido à atmosfera terrestre, e além disso, como a luz azul sofre um maior espalhamento, a luz vermelha é refletida pela superfície da Lua. Tipos de eclipse. Esses tipos de eclipse vão acontecer de acordo com a posição da Lua e também da sombra projetada pelo planeta. Esse fenômeno pode acontecer de 3 formas: total, parcial e penumbral. O eclipse total ocorre quando a Lua está na área denominada umbra, aquela parte que é toda escura, toda sombria. Nesse caso, a Lua fica totalmente encoberta pela sombra do planeta Terra. Está aí a imagem abaixo. Você só vai ver pouquinha refração do lado do Sol, mas ela fica totalmente obscura. Aí também tem o eclipse parcial. Nesse caso, somente uma parte da Lua está localizada na região da umbra, ou seja, só uma parte vai ter escuridão total, a outra você vai conseguir observar. Vai implicar o quê? Na visualização parcial do satélite, que permanece encoberto pela sombra da Terra. Está vendo a imagem abaixo? Ó? Apenas uma parte ficou invisível. É o fenômeno chamado de eclipse parcial. E o terceiro é o eclipse penumbral. É difícil de observar. Os eclipses penumbrais ocorrem na medida em que a Lua encontra-se numa área denominada penumbra, uma região de escuridão parcial, projetada pela sombra do planeta. Tá aí como ela é visada na imagem abaixo, certo? Parece assim ali a forma de lua cheia, porém você vê um clarão entre ela. Sim, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até uma próxima aula.